Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram até o alto do monte, no qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes nós passamos, como todos, diante de muitas situações, e Jesus vai mostrar hoje que aquelas pessoas que estavam em volta dele, muitas vezes o cercavam à sua volta, gostavam de ouvi-lo, mas muitos daqueles homens não queriam mudar de vida. Estavam ali no templo, estavam dentro do templo, mas não queriam mudar de vida, queriam continuar acomodados nas suas vidas, naquilo que viviam, nas suas histórias. Por isso, não acreditavam mais nos prodígios de Deus, não acreditavam nos milagres, não acreditavam que Deus poderia fazer outra coisa para eles. Já estavam acomodados nas suas misérias. Queriam continuar vivendo a sua vida, vamos no bom sentido, medíocre, pacata, sem precisar de fazer esforço algum. Queriam continuar do jeito que estavam as coisas, estava muito bom. Mesmo sendo cercados, mesmo sendo escravos, mesmo não tendo direito, porque os romanos estavam ali. Eles não tinham toda a autoridade, eram dependentes, mas queriam continuar submissos à sua vida. Aquilo que precisavam fazer, não queriam aceitar a vida nova oferecida agora para eles. Não queriam receber o Messias que Deus enviou para libertá-los.
É o que acontece muitas vezes, né? As pessoas não querem mais, Jesus estava dizendo para ele, não querem viver o ano da graça de Deus, não querem receber a graça de Deus. Está aqui para cumprir na vida de vocês a libertação de toda a cegueira que vocês estão vivendo, está dizendo Jesus para eles. Olha, eu vim para libertá-los da escravidão que vocês estão vivendo, mas eles não queriam entender, não queriam experimentar, preferiam continuar ali escravo das suas misérias, porque não queriam. O Senhor estava ali junto deles. Jesus tinha feito milagres, prodígios em Cafarnaum, mas ali ele não pôde fazer nenhum, porque eles não queriam receber. E muitas vezes nós vamos na igreja para continuar do jeito que está. Vou lá só para cumprir um preceito. Vai na igreja para cumprir um preceito. Vai porque foi pedido para que ele fosse, mas ele não foi lá para buscar a vida nova. A transformação, para escutar a palavra de Deus e a colocar em prática, porque ela que vai dar esta eficácia para nós. Todos que viveram e alimentaram dela, todos que deixaram se santificar por ela, mudaram, receberam a graça, transformaram a sua vida, deixaram de ser escravo. Mas muitas vezes a gente vai vivendo, por isso não vão querer ouvir, não vão querer entrar. Muitas vezes as pessoas passam na porta da igreja, aí vai lá no terreiro de macumba tomar passe. Olha, passou na porta da graça, mas prefere mexer com o demônio. Deixa, passa. Está triste, passa na porta da igreja e vai no boteco, toma uma cachaça, para ver se dá alegria, para ver se anima, para ver se tem força. Está desencantado, triste, passa na porta da igreja, vai lá na cartomante, vai comprar uma revista de horóscopo, né? Para ler, para ver se tem um futuro. A esperança dele está nos astros. O que Urano, Netuno, Plutão, Vênus vai mudar a minha vida? Nem sei o que tem lá, não tem nada. Mas as pessoas acreditam nisso. Acha que um astro, a Lua, a Lua vai mudar a vida. Vai, fica lá, vê se tem alguma coisa lá. Vê se acharam alguma coisa na Lua. Nem nada tem lá na Lua. Nem pó da Lua serve. Mas as pessoas vão acreditando. Tudo isso passa na porta da graça. Na porta daquele que poderia tirar a pessoa de todas as desgraças. Passam na porta e não entram. Não entram. Está precisando, mas aí prefere, viver uma vida miserável, de pecado. Está ali, precisando de ser liberto, de ser curado, de ser santificado, de experimentar a graça de Deus, de experimentar a vida nova. Mas preferem viver todas as decepções da vida, todas as tristezas da vida. Por quê? Porque não querem viver a vida nova em Deus. Não querem. E aí preferem experimentar cada dia mais esta humilhação, de ser humilhado, de não ter paz, de não ter felicidade. Por quê? Porque o pecado desorienta o homem. Pode ver uma pessoa que está em pecado, uma pessoa desorientada. Ela não tem direção, não sabe para onde vai, ela não sabe para onde caminha. Ela é capaz das coisas mais absurdas, de roubar, matar as pessoas, destrói a sua casa, a sua família, os seus amigos. Não respeita ninguém, nem a si mesmo. Não respeita a sua saúde, não respeita a sua vida, não respeita a integridade de ninguém. O pecado desorienta o homem, porque ele perde a direção. Fica uma pessoa volúvel. Ela vai fazendo com que a sua vida torne algo que não tem sentido. Então o pecado é algo assim. E desorienta todas as outras coisas perto dele.
porque ele não sabe para que direção ele vai tomar. E é isso que Deus vai dizer, desta orientação. Deus nos orienta a nossa vida para que, diante daquilo que nós aprendemos dele, e quando nós começamos a caminhar, assim como aquela viúva estava lá em Serepta, com fome, 3 anos e 6 meses sem chover. Por que ele foi lá? Por que Eliseu foi lá? Porque aquela mulher precisava, era necessário, ela queria que alguém o ajudasse. Ela rezava a Deus, ela clamava a Deus um milagre para a sua vida. E Deus enviou. E havia as outras ali chorando de raiva, com ódio, brigando, xingando. Deus não pôde fazer nada. E elas morreram de fome. Em vez de clamar o céu, clamar aquele que poderia dar para ela o fruto da graça, o milagre, elas preferiram xingar. Porque tem gente que prefere estar em casa xingando, blasfemando, falando palavrão em vez de rezar. Tem pessoas que preferem, olha, está triste, está desencantado, senta e xinga e reclama, fala alto, briga, em vez de sentar e rezar. Senhor, o Senhor pode mudar a minha vida, muda meu coração. Eu sempre conto de uma senhora que eu conheci, que ela falava assim, olha, o marido dela era alcoólatra, e aí um dia ele jogou todas as comidas fora de casa, a panela e tal, e ela ficou sentada lá, não conseguia nem rezar uma Ave Maria, de tanta tristeza que estava na alma dela. Mas ela ficou passando o terço e chorando, cada lágrima era uma gota que caía. Ela chorava, ela passava só as gotas, as contas e gotas de lágrima. O marido deitou, dormiu, ela está lá, chorando. Aí foi acalmando o coração, ela rezou um terço, aí ele levantou. Viu que ela estava lá sentada. E ele levantou daquele dia, depois de dormir bastante, já umas 5 horas da manhã, ele falou assim, levantou, ela chamava Maria, Maria, você está aí rezando ainda? Estou. Nunca mais eu bebo. E nunca mais bebeu. Porque ela preferiu as lágrimas dela do que a blasfêmia, a briga, a violência. Aquela mulher fez com que o ano da graça de Deus entrasse na sua casa. É o que Jesus... Hoje se cumpriu essa palavra se cumpre na nossa vida. Deus nos constitui para viver o ano da sua graça em nossa vida. O ano da graça, cada ano é um ano da graça para nós. Porque nós vamos crescendo nesse amor. Somos libertos da nossa cegueira. Somos libertos de onde estava aprisionado, seja em qualquer coisa que for. Porque, que lindo quando a gente pega a carta aos Romanos 12, versículo 9. Que a vossa caridade, vai dizer, que a vossa caridade não seja fingida. Então por isso nós vamos, quando a gente começa a viver o ano da graça, a nossa caridade muda de sentido. Não é mais interesseira, não é a caridade fingida que a gente faz esperando receber alguma coisa em troca, algum benefício. Não, a gente já começa a fazer as coisas, já doando inteiramente, vai dizer, que a vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidariamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros, não vos relaxeis com o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverante na oração. Socorrei os necessitados, esmerai-vos em praticar a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai, não praguejeis, alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram, vivei em boa harmonia um com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas, afeiçoai-vos às coisas modestas,
Sejais sábios aos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com mal. Aplicai-vos em fazer o bem diante de todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Este é o ano da graça. Este é o ano da bênção. Este é o ano que Deus proclama. Quando assim eu alimento a minha vida, aí eu vou entrar na primeira leitura. Eu já saberei que a morte não tem mais poder sobre mim. Porque eu já espero ansiosamente o encontro meu com o Senhor, a vinda do Senhor na minha vida. E eu já vivo a vinda de Jesus. Eu já vivo para o céu. Eu já vivo para a glória. Eu já me sinto livre da escravidão, dos cativeiros, das prisões que antes me atormentavam. Porque o pecado me desorientava. Agora eu estou orientado para a vida. Eu sei para onde eu estou caminhando, qual a direção eu estou indo. Eu sei para que eu estou vivendo, porque eu estou aplicando a minha vida em fazer o bem, a caridade. Viveis, não vingueis um dos outros, caríssimos, mas deixai agir em Deus. E Ele vai fazer com que a nossa vida torne a pena. Por isso, nós já vivemos, como a primeira leitura, não mais temerosos da morte. Essa já é uma coisa que vai acontecer. Essa não mais me surpreende. Ela não mais me amedronta, porque eu tenho a vitória sobre ela. Eu tenho a chave da vitória sobre ela. Eu tenho o poder da vitória sobre ela. Porque o meu Senhor venceu ela. Jesus já a venceu. E agora eu vou passar por ela. Eu também serei vitorioso, porque na hora que eu morrer, Deus já me ressuscitará primeiro para um corpo espiritual. Está lá em 1 Coríntios 15, 42. Já assim, após a morte, Deus já me dará um novo corpo, um corpo espiritual. Já tem uma casa para me habitar, 2 Coríntios 5. Uma casa não feita por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Uma habitação eterna. Se todas as casas que às vezes a gente vai são boas, maravilhosas, as mansões que a gente vê por aí, aquelas que existem lá em Hollywood, são boas, a do céu é melhor ainda. Imagina o que Deus fez para mim e para você. Melhor, muito melhor. Aquelas lá são fichinhas, são só uma prefiguração. Existem muitas aí, que são só uma prefiguração. Imagina. E aí vai dizer Apocalipse 7 que nós vamos estar lá no céu, cantando, louvando, bendizendo. E lá vai dizer que não há mais lágrima, não há mais tristeza, não há mais fome, não há mais calor, porque passou esta condição. Apocalipse 21 vai dizer 4 que não haverá mais morte, não haverá mais decepção, porque o próprio Deus enxuga as nossas lágrimas e Ele habita conosco. É Deus que vai estar conosco, não é qualquer pessoa. O próprio Deus, o próprio Senhor estará conosco. Esta é a riqueza que está reservada e guardada para cada um de nós. Se nós já vamos viver bem aqui, se nós já vamos viver todas estas riquezas que temos à nossa volta, e delas nós vamos alimentar e aproveitar, ainda tem as outras melhores que estão reservadas, as mais preciosas graças que São Paulo escreve em Romanos 8, que está aqui. Ele diz: olha, aquilo que os nossos olhos, têm para mim, que o sofrimento presente da vida não tem proporção nenhuma alguma com a glória futura que nos está reservada para ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por aquele que a sujeitou. Essa vaidade que nos cega, que nos desorienta, não foi de Deus que nos colocou, mas o próprio maligno que desorientou Adão e Eva com o pecado. E aí
Foi preciso sermos resgatados para esta vida nova, para ser liberta do cativeiro, da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme, com fortes dores do parto, até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção da redenção de todo o nosso corpo. Até o último dia nós vamos lutar contra o pecado, contra as fraquezas, contra as misérias, contra as decepções da vida. Nós vamos lutar até o último dia, porque a nossa glória será a do último dia. Vamos pedir essa graça, põe a mão no seu coração. Hoje o Senhor nos oferece esse tempo de vivermos a partir de agora. Eu sou homem que vivo os anos da graça de Deus, o tempo da graça de Deus, a manifestação de Deus. O homem que vive para sermos libertos de toda a corrupção, daquilo que nos prende, nos escraviza. Eu sei aonde está o meu Senhor, e Ele se deixa se encontrar. Eu sei aonde buscar a minha vida nova no Senhor. Eu sei como viver. Por isso hoje Deus nos pede esta graça. E nós pedimos agora, Senhor, que Teu Espírito Santo venha. Vem nos dar esta libertação nova. Encher-nos da Tua graça. Encher-nos do Teu Espírito Santo. Para que assim possamos movermos e sermos em nossa vida. Vem, Senhor, acalentar a nossa alma. Porque nós necessitamos de toda a Tua riqueza no dia de hoje. Como aquela viúva em Sarepta, como Naamã, que escutou o Senhor, apenas uma escrava dele dizendo que existia em Israel o profeta Elias que poderia curá-lo, que poderia libertá-lo da sua lepra. E ele foi ali, Senhor, e foi curado. E ele voltou proclamando a graça de Deus, a sua vida nova em Deus. E nós também queremos, Senhor, no dia de hoje, vivemos toda esta riqueza, de sabermos que para esta filiação que nós nascemos.